Das paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Aí a semana passada a gente começou, irmãos, no Salmos 84, aí estudar o Salmo 84, e hoje, se Deus quiser, a gente conclui, para não ficar muito longo, aí a gente resolveu dividir ele. Então, os irmãos que quiserem abrir a palavra de Deus, Salmo 84. A segunda parte, então. Eu vou só dar um reprise aqui bem rapidinho, aqui, porque é um pouquinho do que a gente estudou semana passada, só para estar lembrando, alguns não tiveram aqui, então vou dar uma. E vai ser um pouquinho meio acelerado, irmãos, porque eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, tá bom? Introdução, Salmo 84, do 1 ao 12. Versículo 1 ao 12. Qual amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus, Senhor Deus dos exércitos. Escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe com sua confiança. Amém, irmãos? Amém. Pastor, o senhor quer cronometrar, por favor? Olha, do tempo, que aí eu fico mais. Aqui no caso, irmãos, o tema é encontrando a felicidade. E aqui, encontrando a felicidade, no caso, é a casa de Deus, os atos do Senhor. Aqui no caso a gente vai dar um destaque especial aqui no verso 4, verso 5 e verso 12. O verso 4: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. E o verso 12: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Este salmo é um salmo de peregrinação, porque o templo ainda não havia sido construído. Este salmo foi atribuído aos filhos de Coré. Obrigado. Lembrando que Coré foi um cidadão que se rebelou contra Deus e contra Moisés, e que Deus o puniu severamente por causa da sua rebelião. Na primeira parte nós falamos sobre o amor à casa de Deus, a razão pela qual você quer estar na casa de Deus. Deus é a razão do culto, tem que ser a razão do culto. Deus é o centro do culto. Deus é o centro da adoração, é o centro dos louvores, é o centro das mensagens, é o centro da nossa vida. Aqui na casa de Deus, eu encontro cura, iluminação, exortação, consolo e restauração. Aqui o verso 3: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos. Até aqui, uma parte desse versículo. Aqui nos mostra que a casa de Deus é para todos, sem distinção.
onde ponha seus filhos. A casa de Deus é o lugar a trazer seus filhos. Aqui é o lugar de proteção, de cuidado e de carinho. Aqui na casa de Deus você encontra a mensagem da cruz, o refúgio, a redenção no altar de Deus. Aqui você fala com Deus, aqui o véu já foi rasgado. Aqui você tem livre acesso. Aqui você fala com Ele, Ele escuta você. E o verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Quem é feliz? Os que habitam. Você é frequente, você participa, você faz parte, você não é visitante, você não é turista, você frequenta. Os que habitam na casa do Senhor são felizes, amém, irmãos? O verso 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Eu chamo a sua atenção que nessa jornada à casa de Deus, ao encontro com Deus e com os irmãos, ele passa por circunstâncias difíceis. Então não é verdade que o adorador tem vida fácil. Mas feliz é o homem cuja força está em ti, ó Deus. Ele é onipotente, eu sou fraco. Verso 6, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. O vale é seco, é árido, a circunstância é difícil, o problema é real. A crise está te assustando, e agora não é você, é Deus quem faz dessa circunstância difícil um manancial. Mas, meus irmãos, como é que nós podemos passar por esse vale árido, o vale de Baca, quando nós somos reabastecidos diariamente pelo Senhor? Olha o verso 7, parte A, por favor. Vão indo de força em força. E isso aqui é muito importante, sabe por quê? Se dependesse de mim, eu iria fazer a seguinte oração para Deus. Deus, o Senhor poderia fazer o seguinte: o Senhor poderia me dar uma força para o resto da minha vida. Não ia ser bom? Para o resto da vida você ia ter força. Se fosse lá no deserto, poderíamos dizer o seguinte: Deus, deixa eu recolher maná para o ano todo. Não ia ser bom? Você ia ter um celeiro cheio. Mas Deus diz, todo dia você vai ter que colher. Todo dia, todo dia. Para você entender que você depende de mim todo dia. Todo dia você depende de Deus. Nós dependemos de Deus todo dia. A força do ontem já não serve para hoje. A plenitude do Espírito Santo de ontem já não serve para hoje. A dose da ração diária de Deus de ontem já não dá para hoje. Todo dia Ele fortalece você. Seu tanque fica vazio. Você começa a andar na reserva. E Deus diz, meu filho, eu vou encher o seu tanque de novo. Amanhã você volta aqui e eu te abasteço de novo. É constantemente, todo dia, de força em força. E é maravilhoso isso, porque não há limites em Deus. Ele tem para nós o suficiente. Ele vai suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, todo dia, todo dia. Você vai indo de força em força. Você acha que não vai aguentar, mas Deus diz, eu vou te ajudar, meu filho. É de força em força. Tem que estar abastecendo diariamente. Vou cuidar de você com o meu conselho eterno. Vou receber você na glória. Eu vou te dizer uma coisa. Tem bondade, tem misericórdia, todo dia acompanhando você. Agora notem em último lugar esse ponto. Nós passamos vitoriosamente pelo vale de Baca, quando caminhamos na certeza de uma gloriosa chegada. Olha o verso 7, parte B. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Presta atenção que nós estamos falando da peregrinação para a casa de Deus. Eles tinham festas anuais. Vocês se lembram? Até que foi comentado, acho que domingo passado, né? Das festas que tinha em Israel. E quais eram essas festas? Era a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste, a festa dos tabernáculos. E eles iam formando caravanas, engrossando caravanas. E eles se acompanhavam em clareiras, e se acampavam, aliás, em clareiras.
nas beiras das estradas. E eles iam todos cantando, do Salmo 120 ao Salmo 134. E eles iam cantando enquanto caminhavam. São salmos de degraus, salmos de peregrinação. E ele está dizendo o seguinte, que o alvo deles é onde? Sião, Jerusalém, porque lá estava a casa de Deus, lá estava o encontro com Deus. Mas, meus irmãos, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai desistir, ninguém vai retroceder. Cada um vai comparecer diante de Deus em Sião. Agora, Sião para nós representa mais do que uma casa, do que um local. Representa o céu, o tabernáculo eterno, a nova Jerusalém, a cidade santa, a casa do Pai, o paraíso, o seio de Abraão, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Eu queria dizer para você que Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos para trás. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, irmãos. A chegada está garantida, não porque eu sou forte, mas é porque nós vamos indo de força em força, na força do Onipotente, até chegar em Sião. Bom, então vamos ao último ponto da mensagem, então, dos versos 8 ao 12. Agora é a felicidade do adorador, expressada no claro entendimento de quem é o Senhor. Pois bem, agora chegamos. Quem é esse Deus que nós vamos adorar? É isso que ele vai tratar conosco. Qual grande é esse Deus? Irmãos, pensem comigo aqui. Daniel disse o seguinte em seu livro: o povo que conhece a Deus é um povo forte, que conhece a Deus. Você conhece seu Deus? O profeta Isaías, ao tratar da majestade de Deus, usa figuras belíssimas. O profeta Isaías diz o seguinte: ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Ele é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É o que mede os céus a palmos. É o que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, as chama pelo nome. Nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como que um pó, em uma balança de precisão, como um vácuo, como um nada, como menos do que nada. Esse é o nosso Deus. Nós estamos na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, quem é esse Deus? O salmista começa a responder. Primeiro, ele é o Deus que responde às nossas orações. Amém, irmãos? Olhe comigo o verso 8 e 9, por favor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Primeira coisa que ele reconhece é que Deus é soberano em seu poder. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno, ele manda no universo. Segundo, esse Deus é o Deus da aliança, é o Deus de Jacó. Sabe o que é mais difícil e complicado? Pois esse Deus é o Deus de Jacó. É o Deus que, apesar das nossas fraquezas, ele não desiste de nós. Apesar dos nossos deslizes, ele não abre mão da nossa vida. Esse Deus é generoso em dádivas, porque o verso 11 vai nos informar, lá no finalzinho, confira comigo: o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Quantos bens que Deus não sonega? Nenhum. Ele não sonega nenhum bem aos que andam corretamente. Seu Pai tem recursos inesgotáveis. É só pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis.
bater e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. Peça, nada tens porque nada pedis, peça, os celeiros dos céus estão abertos. Segundo ponto, não apenas Ele é o Deus que atende às nossas orações, como também Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres desse mundo. Irmãos, quando a gente entender isso, a nossa vida cristã vai ter uma reviravolta. Confira o verso 10 comigo, por favor. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à portas da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O salmista compara dois lugares aqui: as tendas da perversidade com os atos da casa de Deus. Aqueles que estão aqui, que se converteram mais tarde, como é o meu caso, o caso de alguns, que não nasceram num berço cristão desde a infância e viveram anos talvez longos nas tendas da perversidade, achando que lá é que a vida pulsava, aí foram convertidos na fase adulta e hoje estão na casa de Deus. Pergunta para essas pessoas onde encontrar a verdadeira felicidade. É na casa de Deus. A pessoa vai para um show, e eu presenciei muito isso nas madrugadas, ou para um baile, ou para uma danceteria, ele volta amassado, amarrotado, pulou a noite inteira, bebeu a noite inteira, mas não tem paz, não tem alegria. É aquela paz, entre aspas, aquela paz momentânea, aquela alegria momentânea, não tem prazer. De repente chega a culpa, chega a dor, chega a tristeza. Mas na casa de Deus tem plenitude da alegria. Na presença de Deus tem delícias perpetuamente. O salmista está comparando essas duas coisas. Ele está dizendo que um dia vale mais do que 1000 dias na tenda da perversidade. Ele deseja Deus, é a casa de Deus mais que os maiores prazeres da vida. Mas me permita chegar para o penúltimo ponto. Esse Deus que ele encontra é digno de ser adorado por quem ele é e por aquilo que ele faz. Então a primeira verdade está no verso 11. Olha o que ele escreve aí: porque o Senhor é Deus, é sol e escudo. Duas figuras, duas metáforas: sol e escudo. Ou seja, como o sol, Deus é fonte de todo bem. Você sabe que nós dependemos do sol para ter vida, dependemos do sol para ter fotossíntese nas plantas, dependemos do sol para ter vitamina D no nosso corpo, dependemos do sol para ter luz. Então, um é fonte de vida. O escudo é elemento protetor, Deus dá vida e Deus protege. Deus é sol para os dias felizes, Deus é escudo para os dias de perigo. Ele é sol acima de você, Ele é escudo ao redor de você. Como o sol, Ele é luz para lhe mostrar o caminho. Como escudo, Ele protege você dos perigos da jornada. Como o sol, Deus revela quem eu sou. Mas como escudo, Deus mostra para mim quem Ele é. O sol desnuda o meu ser. O escudo protege o meu ser. O sol revela a minha insignificância. O escudo, a suficiência divina. O sol mostra os meus pecados. O escudo esconde os meus pecados. Porque Deus é sol, ninguém pode esconder dele. Porque Deus é escudo, podemos nos esconder nele. Ele é sol, Ele é escudo. Mas veja mais, em último ponto, Deus é digno de ser adorado por aquilo que Ele faz. Olha o verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, como eu tinha dito, e o Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão.
graça no presente, glória no futuro, vida plena na terra, vida infinitamente abundante no céu. Não há graça sem glória, porque glória é a graça consumada, graça é a glória iniciada, porque aqui você tem graça suficiente para viver uma vida plena. Lutas sim, sofrimentos também, fraquezas muitas, enfermidades tantas, mas a minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça te basta. Mas quando você encerrar a sua jornada aqui, você entrará na glória. E lá na glória você vai contemplar o Senhor face a face. Amém, irmãos? Amém. E lá na glória você vai reinar com Ele para sempre. E lá na glória você vai ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E lá na glória não haverá mais nenhum choro, nenhum pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Como é que esse salmo termina? Termina com o verso 12, declarando uma felicidade plena e maiúscula. Vamos ler comigo o último verso? Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Se você confia no Senhor, você é alguém muito feliz. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que Deus preparou para nos trazer para os irmãos. Que Deus trabalhe no coração de cada um. Muito obrigado. Amém. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. E versículo 7, como o irmão falou, né? De força em força, né? A força que Deus dá hoje é para hoje. Amanhã Ele vai dar outra, né? Então confiamos nesse Deus. Amém. Glória a Deus, né? Obrigado, irmão.